Marco Pim, Marco Antônio, lá de Cajamar. A apresentação será em duas etapas, a primeira que será em duas etapas. A primeira fase será uma caneta tinteiro, certo? Que será torneada numa madeira especial, chama Zebra Wood, uma madeira importada. E é uma caneta muito interessante, porque não é uma caneta twist convencional, a que vocês já acostumaram a ver, é uma caneta tinteiro. Então ela tem alguns requintes interessantes de trabalho aqui. Então, para quem nunca viu o torneamento de uma caneta, eu vou, assim, rapidamente mostrar como é que é feito o preparo para o torneamento da caneta. Primeiro, nós escolhemos uma madeira interessante, normalmente com um diâmetro, com uma largura de face entre 1,5 e 2 centímetros, 20 milímetros. Claro que esse tamanho vai mudar de acordo com a grossura da caneta, com o blank da caneta. Isso escolhido, nós partimos em duas, porque a caneta tem 2 pedaços, né? E fazemos um furo. É muito importante que quando se faz essa divisão da madeira, a gente marca o veio da madeira para ficar igual. Então, nós vamos colocar no mandril de forma igual aqui. Um outro momento, no kit de caneta, vem um tubo metálico que para cada caneta tem um diâmetro, certo? De acordo com o mecanismo da caneta. E esse tubo, ele é inserido com cola rápida. Dentro de cada tubo ele é colado. Então isso aqui ele entra aqui para dentro e o tubo fica dessa forma. Os 2 tubos, tá certo? Colados aqui dentro. E são esses tubos, nessa condição, que serão colocados no mandril próprio para a usinagem da madeira. Então nós vamos usinar o blank, dar acabamento nele e depois nós vamos fazer a montagem, uma prensa para colocar os componentes restantes, tá bom? Então o Marco vai começar, ele já começou a usinar, né? Ele vai começar a fazer a usinagem dessa madeira, que é a Zebra Wood, uma madeira muito interessante e muito bacana. A madeira já está cilindrada, né? E agora ele começa a fazer o desbaste. Notem que entre as madeiras existem buchas de aço que servem como referência para começo e final da peça, onde ela vai encaixar dentro dos mecanismos. É uma tornearia muito delicada, porque ela chega a estar com uma espessura de madeira entre 1 e 1,5 milímetro, de acordo com o tipo da caneta, certo? Existem kits que a gente faz com caneta e lapiseira, caneta tinteiro, caneta twist, ultra slim, tem vários e vários tipos de kits. Então, no caso aqui, o Marco optou para fazer uma das canetas mais complexas, que é a caneta de pena tinteiro, tá certo? Então, o que ele vai fazendo agora? Observem que com uma goiva de perfilar, ele vai fazendo o torneamento da madeira com bastante delicadeza, principalmente entre os contatos onde tem as buchas de aço, que é onde ela vai terminar a madeira praticamente a zero. Observe, esse blank, ele é variável, cada um pode dar um formato que melhor queira, né? O Marco está optando por fazer o blank tradicional, né, Marco? É o famoso arredondado, ele é mais... tem maior quantidade de madeira no centro e nas pontas terminando a zero. A usinagem já está pronta. A usinagem agora já está pronta. Você vai começar com que lixa, Marcos? Estamos começando com a 120. Agora começando com uma lixa 120. Como o torneado foi muito bem feito, com bastante corte na goiva, você começa com a 120, tirando aquelas pequenas farpas de madeira que ainda sobraram do torneamento original, né? E começa já entrando no processo. Observe que as duas partes da caneta são executadas ao mesmo tempo. Então esse é um mandril especial para esse tipo de trabalho, e é um trabalho assim com bastante delicadeza, porque a gente está tratando de um torneado com 1 milímetro de espessura, gente,
Então ele entra com 2 centímetros e termina com 1 milímetro. Então ele tem que ser com bastante cuidado, né, Marcão? Próxima lixa que você vai usar? Agora entramos com a 180, sempre obedecendo a escala de 50%, né? Então começou com 120, 50% mais, 180, depois 50%, e vamos diminuindo o grão até chegar em qual que você vai usar a máxima, Marcão? O acabamento será com a lixa 400 e 600. Tem determinados torneados que a gente chega, quando faz anel, por exemplo, até 2.000, né, Marcão? Quanto melhor o acabamento, melhor depois a parte de aplicação. Você vai acabar com o quê, Marcão? Com cera só? Muitos casos a gente pode concluir o torneamento com cola, né? A cola rápida, né? Cianoacrilato também deixa um vitrificado, né? Várias aplicações de cianoacrilato. Aqui, como é um pouquinho demorado para esse tipo de acabamento, nós vamos acabar o blank com cera, apenas com cera, ok? Já está terminando praticamente o lixamento. Observe o shape que o Marcão deixou, né? Arredondado, nas extremidades com uma espessura menor e no centro com uma espessura um pouquinho maior. Observe, muito cuidado, principalmente o torneiro tem que ter nas partes terminais, porque ali a espessura chega a ter menos que 1 milímetro. Ela termina em 0 no tubo de latão que ali está. Certo? Tá bom, Marcão? Passar 600. Ele vai entrar com a 600. Nessa fase, nós estamos trabalhando com um giro no torno aproximadamente de 2.500 RPM. Entramos agora com a lixa 600, que é a última que ele vai utilizar agora. Pode aumentar um pouquinho mais, Marcão? 2.300. Isso, 2.700, 2.800 agora. Para aqueles que têm interesse em começar no mundo das canetas, a Manrod importa esse dispositivo de mandril que está sendo colocado aqui. Ele entra com o terminal CM2, o Conimorse CM2, e tem o contraponto aqui, que tem um rebaixo para poder entrar a ponta rotatória. Então, pode observar a perfeição. A caneta está girando aqui a 2.800 RPM, a gente não observa nada absolutamente. Está em giro, parece que ela está parada. Ó. Ok? Então. Bom, agora vamos terminar a parte de acabamento com uma cerinha com bastante velocidade. O que acontece nessa fase? Com a velocidade, a madeira aquece. E a madeira aquecendo, a cera derrete com o atrito, certo? E a madeira já absorve, porque ela está numa temperatura maior, né? Ela já vem vindo do lixamento, então tem o atrito, e agora, olha o brilho que a peça vai adquirindo com a cera. Né? Então, perceba que as anilhas de espaçador, como são de aço, elas vão entrando no processo de acabamento também, não só da tornearia, como também no processo de polimento, certo? Bom, concluído essa fase, pode tirar, Marcão. Agora vocês vão ver, vocês não viram porque já estava no torno, agora vocês vão ver a desmontagem do mandril. O Marco vai soltar o contraponto, vai tirar a porca de travamento, e aqui está os dois flanques que obedecem a ordem de colocação. Veja, pessoal, aqui a espessura da madeira de término em relação ao tubo, certo? Olha a espessura de um lado e de outro, como ele fica fino. Aqui tem menos de 1 milímetro de espessura. Agora nós vamos passar aqui para o lado, que é onde temos a prensa. Aqui tem uma prensa,
que alguns componentes, uma prensa própria desenvolvida para colocar os elementos posteriores da caneta, tá certo? E essa prensinha, como o nome mesmo diz, vai prensar os componentes, eles entram sob pressão. Todos esses componentes vêm no kit, de cada caneta tem o seu kit, e também tem o seu diâmetro de tubo. Então, agora, nesse momento, olha, o Marcos já está prensando a primeira, ele está usando, pegando a tampa e a presilha que vai no bolso, ela entra sob pressão, veja. Olha, essa aqui é a parte que vai presa no bolso, e aqui é o acabamento da tampa. Agora, ele vai prensar do outro lado. Essa é rosqueada, Marcos? Essa peça que ele está prensando agora é daquelas canetas que rosqueiam a tampa. A tampa não entra sob pressão, ela entra sob rosca. Então ele já prensou esse outro acabamento para que a caneta entre roscando. No outro blank, agora ele vai prensar agora a parte do corpo da outra parte da caneta. Isso. Percebam, ele entra, ela fica bem centralizada, a prensinha, e ela entra sob pressão. Tem que tomar bastante cuidado, porque ela entra justo. Essa prensa, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Parte do corpo já, do outro pedaço da caneta já em posição. Vamos colocar o resto. A outra parte do outro lado. Esses calços que o Marco coloca, de acordo com a distância necessária, para que não tenha um curso muito grande do êmbolo, ele calça para ter uma precisão bem grande na hora do encaixe dessas peças que compõem a caneta. Observe que ele vai com bastante delicadeza para que o acabamento fique perfeito. Agora a outra parte, com os dois componentes, um de cada lado. Está sendo rosqueado agora a ponta de pena da caneta. E agora a caneta rosqueando e concluída. Pronto, a caneta pronta. Observem que a caneta segue o padrão de desenho da madeira. Uma caneta super fina, super interessante, esse blanco, tá certo? A caneta pronta. Relativamente rápido para fazer e para quem sabe, melhor ainda, certo? Então eu vou pedir uma salva de palmas para o Marcão e mostrar mais uma vez o trabalho dele.